Entrar em ação é o quarto passo para você poder tomar posse das 4 riquezas principais que existem na nossa vida. É importante, em algum momento, nós entrarmos em ação. É muito importante a gente agir. Quem não faz, quem só fica falando que vai fazer, quem só fica pensando em fazer, são justamente as pessoas que largam as melhores oportunidades de sua vida ao acaso. Sempre vai ganhar quem fizer. Sempre vai ter e vai ser aquela pessoa que faz, não aquela pessoa que fala, não aquela pessoa que fica depois vislumbrando: ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse tomado aquela atitude naquele momento, ah, se naquela hora eu resolvesse fazer aquilo que eu pensei em fazer, mas que eu não fiz. A maioria das pessoas, elas gostam mais de falar do que de fazer. Afinal de contas, falar é muito mais fácil. Fazer é muito mais difícil. Fazer exige de você dedicação, vontade, raça, força, persistência, insistência. E aí quem faz, geralmente, é premiado pela vida. Fazer é o que a vida está te esperando para você poder, para ela poder te retornar com aquilo que você quer. Os 4 passos para a gente adquirir as 4 riquezas, as 4 riquezas potenciais da nossa vida: acreditar, imaginar, sentir e fazer. Entrar em ação. É muito importante a gente acreditar, imaginar e sentir, porque isso vai preparar o terreno. Isso é como se nós estivéssemos arando a terra. Semear e colher é o que está ligado à nossa capacidade de fazer. Existe uma menina chamada Juliana. Juliana era uma menina maravilhosa, uma garota feliz, bacana. E aí, Juliana, o que acontece? Ela estava passando por algumas dificuldades emocionais, por algumas questões difíceis na sua vida, que fizeram com que ela entrasse num movimento de compulsão, um movimento de tristeza, de chateação, muito trabalho. Ela estava assim meio que sem oportunidade de parar um pouco na sua vida para poder cuidar mais de si própria. Juliana estava sempre ocupada, sempre correndo, sempre servindo aos outros, fazendo um trabalho que ela não gostava muito, mas que exigia dela muita dedicação e tal. Não sobrava tempo para ela cuidar de si própria. Isso foi criando uma angústia dentro dela. Essa angústia fez com que ela botasse toda a sua carência emocional, vamos dizer assim, na alimentação. Então Juliana começou a comer muito. Juliana, que era uma menina bonita e tal, começou a comer demais. Ela foi realmente ganhando muito peso. Ela foi realmente ganhando aqueles quilos a mais, muito mais do que ela deveria ganhar, muito mais do que ela estava acostumada. E trabalhando muito, ela parou de se exercitar. Ela parou de fazer qualquer tipo de atividade física. Até que um dia aconteceu uma coisa curiosa. Um dia a Juliana estava andando na rua e de repente roubaram a sua bolsa. Na sua bolsa tinha o seu telefone celular, aonde continha ali toda a vida dela, agenda, informações, fotos, etc e tal. E aí Juliana se desesperou e tentou correr atrás do bandido. Ela tentou correr o mais rápido que ela pôde atrás do bandido. E ela foi correndo, só que ela deu 3, 4, 5 passos e aí ela cansou. Na verdade, Juliana quase morreu. Aí ela sentiu que seu estado físico tinha chegado num ponto deplorável, que ela não podia mais se manter dessa forma. Ela estava ofegante, respirando com muita dificuldade, e ela quase que se ajoelhou no chão para poder recobrar o ar.
O bandido, obviamente, fugiu com a sua bolsa, fugiu com o seu telefone, fugiu com tudo. Mas aquela situação deu para Juliana uma lição muito importante. Ela falou para ela mesma naquele dia que ela ia cuidar mais da saúde dela. Ela achou um absurdo, ela ficou bem assustada, na verdade, com a sua condição física, com o fato dela ter tentado correr atrás de alguém e quase ter morrido. Depois dos 10 primeiros passos, ela, enfim, quase que perdeu ali a consciência dela. E ela era uma menina jovem, ela já não estava nessa idade toda que ela não ia aguentar fazer uma corrida. Então o que ela fez? Aquilo provocou uma dor nela muito grande. Geralmente, quando nós nos deparamos com alguma dor muito forte nas nossas vidas, é aí que a gente promove um estado de mudança. É aí que a gente busca uma mudança. Por exemplo, quando uma pessoa é fumante e tem um ataque cardíaco, chega no médico, o médico fala: ou você muda e passa a fazer alguma atividade física, ou então você vai encontrar aquele lugar que ninguém quer encontrar mais cedo do que você deveria. Então a pessoa para de fumar, começa a se exercitar, essa coisa toda. Geralmente o ponto de dor que nos causa o entendimento das necessidades que nós estamos vivendo faz com que a gente provoque mudanças. Mas será que a gente precisa esperar algo de muito ruim acontecer na nossa vida para a gente mudar? No caso da Juliana aconteceu isso. Depois que ela sentiu que ela não podia correr atrás do bandido, que ela não estava aguentando correr, ela resolveu se exercitar. Mas ela não estava num estado em que ela poderia fazer aquele tipo de exercício pesado e tal, 1 hora de ginástica, nem nada disso. Ela entendeu que ela tinha que começar devagar, com calma. Então ela começou caminhando 10 minutos por dia. 10 minutos por dia era o suficiente para ela. Ela começou a caminhar todo dia e ela resolveu cuidar melhor da sua alimentação. Ela resolveu cuidar um pouco mais da sua alimentação, de forma que ela, com o tempo, com calma, com paciência e com resiliência, ou seja, ela não deixava de caminhar esses 10 minutinhos por dia e não deixava de se alimentar melhor. O que aconteceu com ela? Aconteceu que ela simplesmente começou a se sentir bem. Ela começou a sentir que aqueles 10 minutinhos por dia estavam fazendo muito bem a ela. Que ela estava se sentindo melhor, mais feliz, mais disposta. E que ela foi vendo com o passar do tempo que realmente ela já estava perdendo peso. E aí, até que um belo dia, o que aconteceu? Juliana realmente percebeu que no correr de 8 meses, mais ou menos, ela havia conseguido perder aproximadamente 18 quilos. Ela transformou o corpo dela. Ter transformado o corpo dela mudou a sua vida. Não só pela força de vontade, não só pelo desenho físico dela, não só pelas suas condições físicas, mas pelo fato dela ter entendido que ela tinha força de vontade, que ela tinha resiliência, que ela tinha conquistado uma grande vitória na história da sua vida. Juliana realmente se provou ser capaz de conseguir mudar o seu estado de espírito, o seu estado físico, consequentemente o seu estado emocional. Agradecendo a Deus e sentindo que ela tinha aumentado a carga de amor próprio, ela então aumentou também a sua capacidade espiritual. Juliana se transformou. E aí, depois que ela se transformou, num belo dia em que ela estava ali também caminhando, num belo dia em que ela estava andando, o que ela pensou? Ela pensou o seguinte: eu acho que eu posso contar a minha história, como eu consegui perder 18 quilos em 8 meses. Então Juliana falou assim: eu vou contar a minha história na internet. Eu acho que eu vou fazer um blog e assim eu vou contar como foi que eu perdi 18 quilos e como foi que isso aconteceu na minha vida, e quem sabe eu consigo inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas Juliana pensou assim: eu não tenho, na verdade, nenhuma noção de como faz um blog.
Eu não tenho noção de como eu posso fazer isso. O que Juliana fez? Mais uma vez, ela entrou em ação. Juliana, então, foi atrás de estudar pela internet como é que ela poderia criar esse blog, como é que ela poderia alcançar o maior número possível de pessoas, como é que ela poderia, de alguma forma, entrar nessa nova atividade, mesmo ela não sabendo absolutamente nada. Juliana então correu atrás, estudou, foi lá, pesquisou e começou a fazer. Juliana então continuou entrando em ação, continuou trabalhando, continuou fazendo. O que aconteceu? Ela movimentou centenas e centenas de pessoas e de repente ela começou a retornar, ganhar um retorno financeiro no seu blog, né? Pelas histórias que ela estava contando e pelas pessoas que ela estava movimentando. Então o que ela pensou? Ela pensou o seguinte: quem sabe se eu não fizer um e-commerce, né, em que eu possa difundir para outras pessoas a minha história? Quem sabe se eu não fizer um e-commerce, eu não posso também, de alguma forma, divulgar para outras pessoas, me ajudar com recursos financeiros que eu preciso, para que eu possa me dedicar única e exclusivamente a essa atividade. E assim Juliana fez. Mas como é que eu faço um e-commerce? Como é que eu faço isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. Juliana foi lá de novo, achou um curso online de uma pessoa que ensinava a fazer e-commerce, e aí ela foi, estudou e tal, não sei o que. Com o tempo ela conseguiu abrir um e-commerce muito simples, um negócio muito simples mesmo. Depois esse e-commerce foi crescendo, e aquilo foi gerando renda para ela. Então o que Juliana pensou? Eu já posso abrir mão do meu emprego e eu já posso me dedicar única e exclusivamente a essa atividade que eu estou amando fazer, que eu estou apaixonada por fazer, que é contar a minha história e dividir a minha história com outras pessoas, ajudar a transformar a vida de outras pessoas e ganhar a vida só fazendo isso. Vai me sobrar mais tempo, eu vou poder continuar fazendo as minhas atividades tranquilamente, eu vou poder fazer mais coisas que eu gosto. Então ela pediu demissão do emprego dela, ela pediu demissão daquele emprego dela que ela tinha, e ela então pôde se dedicar única e exclusivamente à sua atividade pela internet. Um e-commerce, um blog, 18 quilos a menos. Juliana foi uma pessoa que fez. Juliana entrou em ação. Juliana, a partir de um movimento na vida dela, de uma ocasião que aconteceu na vida dela, ela simplesmente mudou completamente, transformou completamente a história da sua vida. Juliana foi lá e fez aquilo que muitas pessoas dizem que vão fazer, mas nunca fazem. Porque nós, quando racionalizamos as coisas, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo exige da gente esforço, dedicação, resiliência, vontade. E é nessa racionalização que nós vamos travando. Por exemplo, se eu falo assim, teve uma época da minha vida em que as pessoas falavam para mim: Pedro, você tem que fazer exercício. Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E as pessoas falavam assim: você tem que fazer mais exercício, você tem que tirar um tempo para você poder se exercitar, você está engordando muito e você não faz nenhuma atividade. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa por mim a nível de exercício físico, mas eu sempre racionalizava e falava assim: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, meu trabalho me exige muito, meu trabalho não permite, minha família não permite, porque aos finais de semana eu tenho que me dedicar à minha família, ao final de semana eu tenho que dar o meu tempo para estar com a minha família, e eu chego muito cansado e eu não aguento acordar mais cedo porque eu tenho um período de descanso mínimo. Então o tempo de descanso que eu tenho que dormir mesmo, eu não posso fazer um exercício porque senão é mais uma coisa para eu fazer. Enfim, a gente racionaliza, e racionalizando a gente evita entrar em ação. Todo tipo de
sucesso ou êxito que eu consegui alcançar na minha vida foi fazendo. Foi fazendo. Não foi falando. Inclusive, sempre que a gente está fazendo alguma coisa, muitas pessoas falam pra gente: isso não vai dar certo, você está fazendo um negócio que não vale, você está fazendo uma coisa que não vai dar certo, você está jogando seu tempo fora, por que você está fazendo isso? Mas é justamente quem faz que transforma o mundo. O mundo foi transformado por pessoas que fizeram, não por pessoas que falaram que iam fazer. Entrar em ação é o quarto e fundamental passo para você poder tomar posse das 4 riquezas potenciais da nossa vida. São elas a felicidade, o amor, a saúde e a prosperidade. Os 4 passos são acreditar, imaginar, sentir e fazer. Se nós não fazemos, como nós vamos tomar posse daquilo que nos é de direito? E nós vamos ter que fazer, e muitas vezes, fazer várias vezes, fazer repetidas vezes. Em muitas ocasiões, as pessoas fazem, e fazem uma vez, 2 vezes, e o que acontece? Elas desistem. Desistem porque dizem assim: eu não sei fazer isso, eu não dou conta de fazer isso não é muito para mim, eu não sei fazer esse negócio direito, como é que eu vou fazer isso e tal? É melhor eu não fazer, então eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, fazendo aquilo que eu já sei fazer, porque tentar fazer isso que é diferente vai me dar muito trabalho, etc e tal. Mas é fazendo que a gente aprende, é fazendo que a gente cresce, é fazendo que a gente descobre a melhor forma de fazer. Tem um cara que eu sigo aí na internet, que é um professor que eu tenho, né, que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: feito é melhor que perfeito. Se a gente espera para fazer só quando tiver as coisas perfeitas, a situação perfeita, eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, eu vou aproveitar a minha vida quando eu me aposentar. Isso é um clássico. Eu vou fazer exercícios quando eu tiver mais tempo. Eu vou fazer quando? Eu vou fazer quando eu puder, eu vou fazer quando eu tiver, eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade. Para ele é fácil fazer, para mim é difícil fazer. Quando a gente fica pretextuando ou arrumando desculpas para não fazer as coisas, o que acontece? Pode ter certeza, alguém vai fazer. Alguém vai fazer no seu lugar. Eu li um negócio muito interessante também que eu queria dividir com você, que a pessoa fala assim: nós estamos a um passo de conseguir as maiores vitórias da nossa vida. Nós estamos a uma atitude, muitas vezes, de conseguir as maiores vitórias na nossa vida. Mas nós não conseguimos porque nós deixamos de fazer um esforço a mais, porque nós deixamos de buscar em atitudes e em ação aquilo que nós gostaríamos de obter na nossa vida. É muito mais fácil eu ficar sentado reclamando das condições, reclamando do governo, reclamando de Deus, reclamando das pessoas, reclamando do meu chefe, reclamando do meu trabalho, do que eu tomar atitudes que façam com que a minha vida se transforme completamente. É muito mais fácil sentar e reclamar, é muito mais fácil se lamentar. Tem gente que vai passar a vida inteira se lamentando e tem gente que vai fazer. E quando nós fazemos, quando nós entramos em ação, quando nós buscamos realmente ir em busca, correr atrás daquelas coisas que nós sabemos que vão transformar a nossa história, que vão transformar a nossa vida, é aí que a gente realmente está fazendo jus a quem nós somos de verdade. Essas pessoas absolutamente capazes de fazer coisas absolutamente incríveis. Porém, é fundamental que a gente consiga, que a gente entre em ação, que a gente faça.
porque nós vamos fazer, é como aprender a andar. Quando nós éramos bebês e começamos a andar, graças a Deus, nós não paramos para pensar, porque senão a gente não andaria. A gente falaria, isso é difícil, isso não dá, mas quando a gente é bebezinho e a gente está aprendendo a andar, a gente cai uma vez, a gente cai outra vez, a gente cai de novo, e aí, finalmente um dia, a gente consegue se levantar e consegue dar o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, a gente vai lá e dá o segundo passo. E depois que a gente dá o segundo passo, a gente vai lá e dá mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. Daqui a pouco, nós estamos andando. E depois que a gente anda, a gente se desenvolve mais um pouco. E daqui a pouco nós estamos correndo. É assim, dentro desse processo absolutamente inteligente de vida, de natureza, que nós fomos servidos quando nascemos e que nós não entendemos isso depois que nós nos tornamos adultos, que a gente funciona. Ou seja, se eu andar, se eu tentar andar, ou seja, se eu tentar entrar em ação, se eu tentar fazer alguma coisa e eu cair e me levantar, e novamente eu tentar entrar em ação e eu cair e me levantar, e eu cair e me levantar, mas eu insistir e permanecer andando, o que vai acontecer? Uma hora eu vou conseguir dar o meu primeiro passo em direção àquilo que eu quero. Na segunda vez eu vou dar mais um passo, eu vou dar mais um passo, eu vou dar mais um passo, e daqui a pouco eu estou correndo e estou fazendo. Nós conseguimos tomar posse das 4 riquezas potenciais da nossa vida: felicidade, amor, saúde e prosperidade, quando nós entramos em ação. Quando nós começamos a fazer, quando nós agimos, Tem uma história de uma menina também que é muito legal, que vale a pena ser contada, que é a Sabrina, né? Sabrina, essa história realmente é verídica. A Sabrina era uma menina que era cortadora de cana no Vale do Jequitinhonha. E aí ela via o engenheiro que ia trabalhar na usina em que ela cortava, a usina que ela cortava cana, e ela ganhava, claro, cortadora de cana, ganhava muito pouco. E aí ela viu o engenheiro lá e resolveu fazer o quê? Ela resolveu vir para o Rio de Janeiro para estudar, porque ela descobriu que o engenheiro ganhava 5 mil reais por mês. E ela ganhava muito pouco. E ela falou assim, cara, se eu estudar engenharia, eu vou ganhar 5 mil reais por mês. Vou melhorar a minha vida. Então o que ela fez? Ela veio para o Rio de Janeiro em busca de estudar engenharia. Ela chegou no Rio de Janeiro e descobriu um tal de e-commerce. E aí ela descobriu que as pessoas do e-commerce ganhavam mais ou menos ali 5 mil reais por mês. Aí ela falou, para estudar engenharia eu vou levar não sei quantos anos. Para aprender a fazer um e-commerce eu vou usar menos anos. Então eu vou fazer um e-commerce. O que ela fez? Ela foi no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Ela pegou lá algumas semi-joias e abriu uma lojinha na internet. Ela abriu esse pequeno e-commerce na internet. Aí ligaram para ela botou no marketplace lá, na internet, a lojinha dela, ligaram para ela e falaram, olha, a gente vai fazer uma distribuição para uma lista de e-mail que nós temos aqui, etc e tal, você não quer participar? Ela falou, eu quero. E eles falaram assim, custa 400 reais. Ela só tinha 400 reais para pagar o aluguel do lugar onde ela morava no Rio de Janeiro. Ela falou, bom, se eu gastar esses 400 reais e não me retornar esse valor, eu vou ficar sem o dinheiro do aluguel. E o que eu faço? Então ela foi lá e falou assim, vou arriscar, vou fazer e vou ver qual é. Botou lá os 400 reais no negócio. Retornou para ela 5 mil reais. 5 mil reais foi o valor que essa ação publicitária, junto a uma lista de e-mail, retornou para ela. Ela ficou muito feliz. E perguntou lá para o pessoal, como é que eu faço para fazer isso de novo? Aí eles falaram, não, calma que isso aí é só eventualmente que nós fazemos, etc e tal. Então, ela foi lá e começou a estudar como é que ela poderia fazer uma listagem de e-mail, como é que ela poderia fazer isso e tal, e estudou. Enfim, hoje ela tem
um e-commerce muito famoso chamado Francisca Joias. Depois você entra na internet e descobre. E ela dá aula de como você pode abrir um e-commerce. E ela realmente se tornou uma menina muito, muito próspera. Muito próspera. Agora você vê, uma menina que era cortadora de cana lá no Vale do Jequitinhonha, entrou em ação e está num nível de prosperidade muito alto. Ela poderia ter passado a vida dela reclamando, falando que a vida era injusta, que a vida dela era muito difícil, que ela era cortadora de cana lá no Vale do Jequitinhonha. Ao invés disso, ela resolveu entrar em ação. Ao invés disso, ela resolveu agir. Ao invés disso, ela resolveu transformar a história do filme da vida dela numa história fascinante. Uma história que eu descobri pela internet e resolvi compartilhar com vocês aqui porque eu achei essa história muito fascinante. Eu adoro histórias de pessoas que estão em situações muito difíceis e de repente essas pessoas entram em ação e resolvem virar a vida delas, porque essas histórias são muito mais legais, essas histórias são muito emocionantes e muito mais bacanas do que as histórias que a maioria das pessoas ficam me contando, que na verdade não são histórias, são lamentações. Então existe uma diferença de pessoas que contam histórias fascinantes das suas vidas e pessoas que simplesmente se lamentam, pessoas que vivem de lamentações. Quem entra em ação, quem parte para dentro, quem cai com tudo na direção das atitudes que são necessárias para transformar as suas histórias, nunca vai ter tempo de ficar se lamentando. Nunca vai ter tempo de ficar prestando atenção nas condições externas que vão lá dizer para você que está muito difícil, que está muito complicado. As pessoas vão correr atrás de fazer. Não tem governo, não tem Deus, não tem condição nenhuma que segure uma pessoa que está intencionada a entrar em ação na sua vida. Tudo que você precisa para entrar em ação é encontrar um motivo para a ação, a nossa querida motivação. Quando você está sentindo dor por uma condição que você vive hoje, e aí que está a grande chave da mudança. Quando você encontra alguma coisa que você quer mudar na sua vida, você simplesmente tem que aumentar dentro de você o sentimento e a emoção de que você não suporta mais viver nessa condição, de que você não quer mais viver nessa condição, de que chega uma hora e que essa condição para você se tornou algo absolutamente definitivo. Você realmente não quer mais a dor que você deve imaginar e sentir de viver nessa condição, tem que ser extrema. Você não pode esperar alguma coisa de trágico acontecer na sua vida para você tomar uma atitude. Você não pode ficar esperando que o governo melhore ou que a economia melhore para você poder melhorar junto. Você não pode ficar esperando que as pessoas vão tratar você como você sonha ou como você gostaria que as pessoas te tratassem. Você não pode esperar que alguém vai te dar o emprego ou a oportunidade que você precisa para você poder ter uma vida melhor. Na verdade, você tem que agir, você tem que entrar em ação. Quando eu era garoto e fazia teatro, chegou uma hora que ninguém mais me chamava para trabalhar. Eu, como ator, estava ali completamente desempregado mesmo, né? Eu estava numa situação em que as pessoas não me convidavam para trabalhar. E em algum momento eu pensei assim, eu não posso ficar esperando o meu telefone tocar para alguma pessoa me chamar para trabalhar. Se eu ficar esperando alguém me ligar, eu vou morrer aqui do lado do telefone e vou ficar numa condição pior do que a condição que eu já me encontro hoje, que é péssima. Então o que eu fiz? Eu resolvi, eu mesmo então vou me chamar para trabalhar. Já que ninguém me dá uma oportunidade, eu vou começar a criar as minhas oportunidades. E assim eu fiz. Eu fui entrando em ação e fazendo coisas, fazendo trabalhos que
de alguma forma, foram gerando frutos. Na pior das hipóteses, eu estaria me exercitando. Na melhor das hipóteses, eu estaria criando oportunidades de crescimento e de melhora na minha vida de uma forma completa. Então foi isso que eu resolvi fazer. Eu comecei a criar trabalhos, etc e tal, e depois, graças a Deus, eu colhi muitos frutos por ter entrado em ação, por ter feito, por não ter esperado que alguém me ligasse e que alguém me desse uma oportunidade. Eu simplesmente corri atrás e fiz com que esses trabalhos que eu saí fazendo por minha conta e risco, eles gerassem frutos e eles gerassem oportunidades que depois eu fui colher os frutos disso. Quem faz não se arrepende. Quem entra em ação não passa aperto. Quem entra em ação pode ir de encontro às 4 riquezas potenciais da nossa vida. Se você entrar em ação, pode ter certeza, você nunca vai se arrepender. Entrar em ação é o 4º passo para você adquirir as 4 riquezas potenciais da sua vida. Entrar em ação está ligada à sua inteligência física. Nós temos 4 inteligências potenciais que devem ser desenvolvidas. A nossa inteligência mental, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência física e a nossa inteligência espiritual. Entrar em ação está ligada ao desenvolvimento de uma dessas inteligências potenciais que vão transformar completamente a história da sua vida, que é a sua inteligência física. Então, não deixe de entrar em ação. Se exercite, faça exercícios, estude, corra atrás, tome uma atitude. Se você não tomar uma atitude em seu benefício, pode ter certeza que você acaba pagando um preço por causa disso. E outras pessoas sempre vão tomar uma atitude e vão fazer aquilo que muitas pessoas vão dizer que vão fazer, mas que não vão fazer. Se você correr atrás e tomar as atitudes necessárias, pode ter certeza, você vai mudar completamente a história do filme da sua vida. Não deixe para amanhã o que você devia fazer ontem. Entre em ação imediatamente.